vídeo de hoje vamos testar o projetor TD-A7, uma nova opção que tem chamado bastante atenção por prometer uma qualidade de imagem muito boa com um preço um pouco mais acessível. Se a gente for olhar a linha de projetores da marca, pelo menos na teoria, ele deveria ficar posicionado entre o TD97 e o TD98 e também ser uma opção superior ao TD-A6. E para ver se isso realmente se confirma na prática, ainda nesse vídeo eu também vou passar para vocês imagens comparativas dele ligado lado ao lado desses outros três projetores. Por isso, se você está de olho nesse projetor, eu recomendo que vocês assistam o vídeo até o final, porque vai ter muita informação legal e várias imagens com ele em funcionamento. Inclusive, já vale dizer que embora eu tenha gostado bastante do projetor, teve uma coisa que eu não gostei muito nele, e é algo que é bom vocês saberem antes de estar investindo na compra dele. E se esse conteúdo foi interessante para você, não esqueça de deixar seu like, seu comentário, porque isso ajuda no engajamento do vídeo e incentiva a gente a trazer mais projetores aqui para o canal. Começando pelo visual do TD-A7, esse é um projetor bem bonito e com um acabamento que passa a sensação de ser um produto bem construído. O que mais chama atenção é o acabamento em black piano que a gente tem aqui na parte da frente, o que nos passa a sensação de ser um produto mais refinado, até porque o restante todo do aparelho é nesse plástico branco mais simples. Esse modelo tem apenas um único botão, que serve para ligar e desligar o projetor. Dessa forma, para todos os outros comandos, a gente vai precisar do seu controle remoto, que é esse aqui. Ele é simples e bem fácil de utilizar quando estiver navegando no sistema, e ainda conta com tecnologia Bluetooth, ou seja, a gente não precisa ficar apontando bem certinho aqui para o sensor infravermelho do projetor para ele reconhecer os comandos. A gente pode inclusive apontar para outro lado que a gente vai conseguir mexer no projetor, o que facilita bastante, porque às vezes o projetor fica posicionado um pouco mais afastado da gente, ou um pouco atrás, um pouco na frente, então ter essa tecnologia ajuda bastante nos comandos. Agora, caso o seu controle não conecte automaticamente, como aconteceu aqui também, é só ir no menu de configurações, dispositivos Bluetooth, e nesse momento, enquanto o projetor procura pelo controle, a gente precisa segurar o botão V- e F- ao mesmo tempo, até o LED do controle começar a piscar. Depois, quando o controle aparecer ali na tela, é só confirmar clicando no botão OK. Aqui na parte de trás do TD-A7 ficam as suas conexões, que nesse modelo aqui são bem variadas. A gente tem duas USB, duas HDMI, RJ45 para cabo de internet, além de AV e também conexão P2. Além disso, ele também conta com Bluetooth e Wi-Fi Dual Band. Já na parte de baixo ficam as conexões caso você deseje pendurar o projetor no suporte. E o legal é que além dele ter esse pino central, aqui embaixo dessas borrachinhas, se a gente retirar elas, a gente também consegue utilizar um suporte de teto de 4 pontos. Outro detalhe interessante é que ele promete ter uma ótica totalmente selada, o que evita que sujeiras consigam entrar dentro do projetor, o que em outros projetores é bem chato e gera manchas pretas na projeção, além do que assim é preciso menos manutenção no que se refere à limpeza interna. O filtro dele pode ser removido facilmente, o que torna bem prático caso você precise fazer uma limpeza. Antes de comentar as minhas impressões com o projetor em funcionamento, só queria aproveitar e te convidar para conhecer o nosso grupo lá no WhatsApp, porque sempre que um projetor ou algum outro produto interessante aparece numa boa promoção, a gente sempre te avisa por lá. E para acessar, é só clicar no link do comentário fixado ou escanear o QR Code que está passando aqui na tela. Falando agora sobre a qualidade de imagem, aqui temos um projetor de resolução Full HD com suporte a reproduzir conteúdos em até 4K, ou seja, ele consegue carregar um vídeo em 4K no YouTube, mas a sua projeção nativa da imagem é de 1080p. E de forma geral, eu achei que as imagens que esse projetor consegue nos entregar são bem nítidas e contrastadas, e dessa forma a gente consegue ver bastante detalhes nas cenas. As cores eu também achei que estão muito boas aqui, mesmo na calibração que vem de fábrica. Além disso, através do menu, podemos ajustá-las para uma calibração mais próxima do seu gosto pessoal, com modos pré-definidos ou até ajustando cada aspecto da imagem de forma individual. E sobre o seu brilho, embora ele pareça ter um pouco menos de potência do que é informado nas especificações técnicas, ele já consegue oferecer um resultado legal para um modelo dessa categoria, projetando imagens bem vivas na tela. De qualquer forma, esse aqui não vai ser o modelo mais indicado para ambientes com muita luz. O ideal é usar ele num local o mais escuro possível para tirar o máximo proveito da imagem projetada. Em relação ao foco, ele também faz um bom trabalho, ainda mais se levarmos em consideração que ele faz o ajuste de forma automática, de uma forma bem eficiente. Durante os meus testes, eu até cheguei a tentar fazer um ajuste manual aqui
pelo controle remoto, mas na grande parte das vezes o foco que ele já tinha ajustado automaticamente já era o melhor possível. Sobre o resultado do TD-A7 em conteúdos mais escuros, dá para dizer que ele também se saiu relativamente bem nesse aspecto, porque além do bom contraste, ele tem um nível de preto que já é bem acima da média. Ele só não se saiu melhor nesse aspecto porque ele tem alguns pequenos vazamentos de luz nas extremidades da tela, que acabam iluminando um pouco as cenas que deveriam ser um pouco mais escuras. E lembra que lá no começo do vídeo eu comentei que nem tudo era perfeito? Teve um ponto que eu achei que o projetor poderia ter sido um pouco melhor, que é no seu input lag. Ele é alto e com isso esse projetor pode não ser tão interessante para quem está pensando em jogar videogame com ele, porque esses atrasos muitas vezes ficavam bem perceptíveis. Para um jogo ou outro mais casual, até pode ser que você consiga jogar, mas pelo menos eu tive muitas dificuldades para jogos online com ele, porque tinha um grande atraso até os comandos que eu fazia no joystick aparecer na projeção, dando aquela sensação que o controle não estava respondendo direito aos comandos. Mas vale reforçar e tranquilizar você que isso deve impactar mais para quem quer jogar com o projetor. Mas para assistir outros tipos de conteúdo, como filmes e séries, esse input lag não é algo que vai incomodar. O TD-A7 está disponível em apenas uma versão com sistema Android 13. E eu acho importante comentar isso, porque a grande maioria dos modelos dessa marca é vendido ali com 2 ou 3 versões, sendo que só a mais cara é a que vem com Android. Durante o uso, o sistema se mostrou bem fluido e eu acredito que isso se deva ao armazenamento interno dele de 32 GB e 2 GB de memória RAM que o projetor já oferece. Só que embora a sua loja tenha uma grande diversidade de aplicativos para baixar, se vai utilizar o projetor para serviços de streaming, o ideal mesmo é conectar algum dispositivo, como um Stick TV numa versão que seja certificado ou um notebook, por exemplo, porque o sistema nativo dele não é homologado para rodar serviços como Netflix, ou seja, dessa forma o aplicativo do Netflix rodaria numa versão mais defasada e adaptada do aplicativo aqui pelo sistema do próprio projetor. Entrando no menu, a gente tem acesso a alguns recursos interessantes, como as configurações de Keystone. Por padrão, ela vem ativada no modo automático, mas se você preferir, dá para desativar e fazer o ajuste de 4 pontos manual, além de poder utilizar a função de zoom para diminuir o tamanho da projeção sem precisar movimentar o projetor. Um outro ponto bem positivo que eu observei é que mesmo depois de várias horas seguidas de uso, ele quase não esquentou. Dentre os concorrentes, eu até fiquei com a sensação que esse aqui foi um dos que melhor se saiu nesse aspecto. O único lugar que ele esquentou um pouco a mais foi aqui na lateral, onde fica a saída de ar, mas isso já é algo normal e também já era algo esperado. Esse seu sistema de resfriamento faz um pouco de ruído, devido às suas ventoinhas fortes que fazem um barulho ao jogar o ar quente para fora, mas nada que o som do conteúdo que você estiver assistindo não seja capaz de abafar totalmente. Aproveitando para falar sobre a qualidade de som, ele já entrega uma potência razoável. Não é nada espetacular, mas para grande parte das pessoas o seu som já deve atender bem, ainda mais se for assistir num ambiente que não seja muito grande. Se desejar melhorar a experiência, é possível conectar algum dispositivo de som externo, como por exemplo uma caixinha de som portátil ou uma soundbar via Bluetooth ou cabo P2. Acho legal agora mostrar para vocês as imagens comparativas que eu prometi. Primeiro, eu liguei ele ao lado do TD-97 e nessa comparação, esse modelo mais novo que estava na esquerda, ao meu ver, parecia entregar cores que faziam mais sentido, com tons que eram inclusive mais vivos. Em alguns momentos a gente até consegue reparar que na direita ele tentava dar uma leve puxada nas cores para tons mais esverdeados. Outro detalhe que eu percebi no TD-A7 é que a imagem dele parecia entregar mais detalhes, porque ele conseguia entregar um melhor contraste. Passando para o próximo projetor, agora foi a vez de pegar o TD-A6 e aqui eu achei que em relação às cores, o resultado foi bem parecido, com cores mais vivas na projeção da esquerda. Algo que dá para notar aqui é os vazamentos de luz nas bordas da imagem do TD-A7, e com isso o nível de preto em algumas áreas ficava um pouquinho mais acinzentada. Mas em outros conteúdos, especialmente aqueles com tela cheia, onde a gente não tinha barra preta em cima e embaixo, ficava mais difícil de perceber esses vazamentos. E nesses casos, curiosamente, o TD-A7 é que parecia entregar pretos mais profundos. Mas e agora quanto ao TD-98? Será que ele aqui ficou realmente muito abaixo? Lembrando que o TD-98 é o modelo mais caro da marca. E nessa comparação, algo que eu estava esperando é que o TD-98 ia ganhar no nível de brilho. Mas por uns testes que eu fiz, inclusive usando um luxímetro, o resultado da potência de brilho era bem parecida entre os dois. O TD-98 tinha um nível de preto um pouquinho mais preto, mas nada que mudasse muito a experiência em conteúdos escuros. Sobre as cores, para mim ambos entregavam um bom resultado, e a preferência aqui pode variar muito dependendo do seu gosto
gosto pessoal. A depender da cena, a sensação que eu tinha é que o TD-A7 tentava ser mais natural, enquanto o TD-98 tentava dar uma saturada a mais para deixar algumas cores mais intensas. Mas e vocês? Qual dos 4 projetores você mais gostou? Coloca pra gente aqui embaixo no campo de comentários, porque eu tô bem curioso para saber o que vocês acharam dessas imagens comparativas, com os projetores ligados lado a lado ao mesmo tempo. Vale dizer que aqui com esses projetores eu comparei apenas a qualidade de imagem e de uma forma mais rápida, mas claro, teriam outros aspectos que a gente poderia analisar. Inclusive, se vocês acharem válido um outro vídeo de comparação mais completa entre projetores da Trandial, é só avisar aqui nos comentários quais 2 projetores vocês gostariam que a gente comparasse num próximo vídeo. Mas depois de ter visto tudo isso, será que eu gostei e acho que vale a pena comprar esse projetor? O TD-A7 se mostrou um aparelho com um ótimo custo-benefício, por ser um projetor bem completinho. Ele tem uma boa qualidade de imagem e uma potência de som que já deve atender bem no dia a dia. Além disso, ele traz vários outros recursos como autofoco e sistema Android, além de uma lente totalmente selada, o que deve ajudar inclusive a aumentar a durabilidade do equipamento. A Trandial inclusive fala que o produto pode chegar a 50.000 horas de uso, o que, se a gente colocar numa média de 5 horas por dia, daria mais de 27 anos de durabilidade. Para quem gostou dele, algo que pode facilitar a compra é que, mesmo ele sendo um produto importado, é comum a fabricante disponibilizar ele com estoque direto aqui no Brasil. Com isso, é possível comprar ele sem pagar aquelas taxas de importação e com uma entrega também mais rápida. Vale a pena olhar se ele está com envio daqui ou da China pelo link da loja que eu vou deixar aqui na descrição. E caso só tenha a opção de entrega importada, que chega a dobrar o valor do aparelho devido a esses impostos, o que eu recomendaria para vocês seria acessar o nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp, porque sempre que projetores como esse aparecem com estoque nacional, a gente sempre te avisa lá, além de alertar sobre ofertas interessantes de outros produtos. O link para acessar o grupo vai estar fixado no primeiro comentário aqui do vídeo, ou você pode escanear o QR Code que está passando aqui na tela. Mas enfim, agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui, não esqueça de deixar seu like se curtiu o conteúdo e se inscrever no canal para não estar perdendo os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!